Caros irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando hoje a quarta-feira da quinta semana da Páscoa. E Fábio Luiz aqui representa todos vocês do chat, vocês que vão visualizar esse nosso vídeo, né? Então eu preciso ficar aqui fazendo uma dobradinha aqui com o Fábio, para até me ajudar a ser também um instrumento de Deus para esse momento. Se você pudesse, Fábio Luiz, resumir, e estou sendo cruel com você, né? Em uma palavra, olha que desafio, o porquê que Jesus, qual seria a palavra que você colocaria para explicar o significado dessa comparação que ele faz com a videira? Nossa, isso aí é uma palavra, isso eu peguei pesado com o Fábio, gente. Isso. Tem uma outra palavra. É a mesma coisa. É a mesma palavra, só que de uma outra maneira. Que eu acho que você vai concordar comigo, porque você não está ligando comunhão. Exatamente, mas você matou o espírito da onde eu queria. Unidade, comunhão. A palavra que Jesus está colocando, que é também uma palavra profundamente pascal, né? Ontem nós estávamos falando sobre o amor, né? Domingo nós falamos sobre o amor. Cada semana vai apresentando esses temas principais: a misericórdia, a paz, a fé, né? A vida eterna, a comunhão. É uma dessas palavras. A comum união. A comunhão. Eu me lembro no catecismo, Fábio, a gente aprende uma palavra, a graça. O que seria a graça? Cara, eu me lembro de uma primeira aula, Dom Filipe, era meu professor de teologia fundamental. E assim, o ano mais difícil, talvez os semestres mais difíceis de uma faculdade de teologia, é o primeiro. Porque a gente vai se adaptar à teologia, quem vem do seminário vem da filosofia, com aquela cabeça filosófica, e de repente chega, bum! Mas depois do primeiro ano, que são 2 semestres, aí que você começa a se aclimatar com a teologia, você começa a tatear, a caminhar pelo caminho teológico. Eu até recomendo que vocês façam filosofia, mas depois teologia, mas não pare nos 2 primeiros semestres. Continue. Porque os mais difíceis são os primeiros, é a adaptação. Porque como a gente vem da filosofia e vai para a teologia, é uma diferença muito grande. Mas depois, quando o carro começa a andar e você começa a passar a marcha, você vai se sentindo seguro e vai aprendendo a lidar com a teologia. Mas eu me lembro que na primeira aula de teologia, Dom Filipe, que era padre Filipe na época, nos explicou como nunca o significado da palavra graça. Graça, segundo Dom Filipe nos ensinou, e por que a graça gera comunhão? Graça, segundo Dom Filipe, e eu acredito muito nisso, significa presença. Se eu estou na graça, eu estou na presença. Graça é presença, por isso ele é santificante. Por isso que a graça, ela é santificante. A graça nos santifica, porque gera comunhão. A graça, que é você estar na presença do Senhor, mesmo não estando aqui dentro da igreja, diante do altar, ou diante do Santíssimo Sacramento, mas você, no seu ônibus, voltando do trabalho, você se colocando em oração, fazendo a sua caminhada, na sua esteira, fazendo os seus exercícios, que mais? No seu trabalho, se você se coloca na presença de Deus, você produz comunhão, você produz unidade. E é isso que Jesus está dizendo para a gente aqui no campo da videira, porque quanto mais você está na presença dele, mais você percebe que você faz parte da videira, que você é ramo. Mas um ramo, ele não vive sozinho. Ele não produz fruto por si, ele só produz fruto se ele está ligado ao quê? À árvore, à raiz. Uma vez um monge explicou para a gente
É quase impossível a gente fazer um exemplo perfeito. Não existe um exemplo perfeito para a Santíssima Trindade. Mas um monge, que foi até meu professor, fez um exemplo muito bonitinho, muito piedoso, muito bonitinho da Santíssima Trindade. Ele dizia: a Santíssima Trindade é como uma flor. A raiz é o Pai. Aí ele dizia: os troncos, né, as folhas, as pétalas, porque são as partes mais frágeis, é o Filho. E o Espírito Santo é o odor que sai da flor. Não é? É bonitinho, mas é assim, obviamente, né, dentro daquelas medidas. Mas assim, quando ele fala do Filho e o Filho, nós, essencialmente, precisamos estar em comunhão. E para estarmos em comunhão, precisamos estar na graça. E para estarmos na graça, precisamos abrir o nosso coração. Precisamos perceber que sem Ele, como ele falou aqui, nada podemos fazer. Precisamos buscar nele os nutrientes. E esse nutriente nos é dado pela graça. E a graça santificante, ou seja, a graça que vai gerando em nós o quê? Vir. O que é vir? Força. Vir-se. Da onde vem a palavra virtude. A virtude é o quê? É uma sucessão de atos bons. Olha, estou me lembrando da minha aulinha de moral lá, velha de guerra. Uma sucessão de atos bons. O que acontece quando você está na graça? Você começa a praticar atos bons. Você se torna forte, você se torna virtuoso. Mas é pela graça, pela presença de Deus em nós, de Cristo em nós. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz o quê? Muito fruto. E uma boa árvore se conhece pelo que eu estou falando aqui? Não, pelo fruto. O fruto que produz. O que você está produzindo de fruto na sua vida? Oi? O quê? A Thumb pintou, então, qual é a frase? O que você está produzindo de frutos no Senhor? No Senhor. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Permanecer em Cristo. Olha o subtítulo aí. O segredo para produzir frutos. Permanecer em Cristo é estar na graça, é estar na presença. A gente confunde presença com aquela presença, né, de cinema, né, aquela presença de filme de cinema, né? Moisés, tire suas sandálias, com aquela voz de Cid Moreira, né? E terra onde você... Não, a presença, basta você se permitir abrir, dizer para o seu coração assim: me coloco na tua presença, Eis-me aqui. Envolva-me na tua presença, Senhor. Pede essa graça. Você vai ver. Mesmo que você não sinta nada, porque na maioria das vezes não é nem sentir. Os grandes místicos diziam que nem sempre a oração é feita de contentamentos. Mas, pela fé, você vai perceber que algo existe por trás, algo nos conduzindo, e é essa presença. É a brisa mansa, sabe? Que a gente às vezes não percebe, mas está ali, soprando suave. Igual aquela música, né? Presença doce, incomparável. É grande, mas brisa leve, tão suave. Doce Espírito Santo de Deus. Então vamos permitir, vamos glorificar a nosso Deus, sendo um com Ele, com Cristo, pela ação do Divino Espírito Santo. Amém.